Você já sentiu aquela dor profunda da rejeição? Aquela sensação de ser ignorado, deixado de lado, como se você não fosse bom o suficiente? Talvez tenha sido alguém que você queria de verdade, um relacionamento, uma amizade ou até uma oportunidade, e por algum motivo essa pessoa simplesmente não te escolheu. E o pior, quanto mais você insistiu, mais distante ela ficou. Mas e se eu te dissesse que existe um jeito de inverter esse jogo? Não através de manipulação ou joguinhos baratos, mas com uma mudança de postura e mentalidade que faz essa pessoa perceber o que perdeu. Hoje, eu vou te mostrar exatamente como fazer quem te rejeitou implorar por você. E no final, talvez você perceba que essa pessoa nem era tão importante assim. Antes de começarmos, lembre-se de se inscrever no canal. Encare isso não como um pedido, mas sim como um chamado sagrado a uma vida de mais consciência e sabedoria. Seja parte deste grupo seleto e vamos evoluir juntos. Vamos lá. A rejeição dói porque ataca um dos nossos medos mais profundos. O medo de não sermos bons o bastante. Desde pequenos, aprendemos que sermos aceitos pelo grupo significa segurança. Isso vem da nossa biologia, porque os humanos sempre dependeram de conexões sociais para sobreviver. Quando somos rejeitados, não estamos apenas lidando com um não. Estamos enfrentando algo que nosso cérebro interpreta como uma ameaça real. Muitas vezes até de vida ou morte. Pesquisas mostram que a rejeição ativa as mesmas áreas do cérebro responsáveis pela dor física. É por isso que, às vezes, parece impossível parar de pensar naquela pessoa. O ciclo da obsessão começa, e quanto mais você sente que perdeu algo, mais o seu cérebro foca naquilo. Mas a verdade é que a validação externa nunca será suficiente se você não aprender a se validar primeiro. O paradoxo da atração é simples. Aquilo que é facilmente disponível perde valor, enquanto o que é escasso se torna precioso. Você já reparou que as pessoas mais atraentes não são necessariamente as mais bonitas, mas aquelas que parecem seguras de si, que não estão desesperadas por atenção? Se você persegue alguém, se mostra carente, se coloca em posição de inferioridade, essa pessoa sente que pode te ter a qualquer momento. Mas quando você some, quando para de tentar, algo mágico acontece. O silêncio gera dúvida, a ausência gera curiosidade, a falta gera desejo. Esse é o efeito da escassez. As pessoas valorizam aquilo que sentem que podem perder. Só que existe um detalhe: fingir indiferença não funciona. Você precisa realmente se tornar alguém tão completo, tão envolvente, que essa pessoa sinta sua ausência como um vazio. É como a lua em uma noite sem estrelas. Enquanto está ali, brilhando plena no céu, muitos a contemplam, mas poucos realmente se dão conta do seu valor. No entanto, basta que desapareça por algumas noites para que sua ausência seja sentida, para que olhos a busquem no firmamento, para que sua presença antes banalizada se torne um mistério a ser desvendado. Assim é a dinâmica da atração. A presença constante pode gerar conforto, mas é a ausência estratégica que desperta desejo. E não se trata apenas de sumir, mas de se tornar uma ausência preenchida por significado. Uma lacuna que não pode ser substituída com qualquer outro brilho fugaz. A verdadeira escassez não é o simples ato de se esconder, mas a construção de um valor único, inimitável. Você já viu uma obra-prima jogada em um canto qualquer, disponível para qualquer um? O que é raro, o que carrega essência e profundidade, não se expõe sem critério, não se oferece sem resistência. Quando você se torna essa obra, sua ausência ressoa como um eco no coração de quem um dia te teve como certo. E é nesse momento, quando você não busca mais ser desejado, que o desejo pelo seu mistério cresce como fogo em meio ao vento. Pense nos artistas e influenciadores mais admirados da atualidade. Eles não estão o tempo todo disponíveis, implorando por atenção. Pelo contrário, sabem dosar sua presença. Um grande ator não aceita qualquer papel. Um músico de renome não lança músicas toda semana. Um empresário de sucesso não responde a todas as mensagens instantaneamente. Essa seletividade cria um efeito psicológico poderoso. As pessoas passam a valorizar cada aparição, cada interação, porque sabem que não são garantidas. No seu dia a dia, isso significa não estar sempre pronto para responder imediatamente. Não se fazer excessivamente disponível para quem não demonstra o mesmo interesse. E, acima de tudo, saber quando se afastar para que sua ausência fale mais alto que qualquer palavra. Outro exemplo claro é no universo dos relacionamentos modernos. Aqueles que mantêm uma vida cheia de propósitos, desafios e prazeres próprios são naturalmente mais atraentes. Um homem ou uma mulher que está constantemente ocupado,
evoluindo, viajando, aprendendo novas habilidades ou expandindo sua rede social desperta curiosidade e desejo, pois não transmite a ideia de estar à espera de validação alheia. Compare isso com alguém que se encontra sempre online, respondendo instantaneamente, postando indiretas ou demonstrando desespero por atenção. Essa pessoa se torna previsível e, consequentemente, descartável. O segredo é tornar-se alguém que, mesmo quando ausente, continua presente na mente dos outros, não por mendigar espaço, mas por ter construído um valor que não pode ser ignorado. Os estoicos já entendiam isso há mais de 2000 anos. Marco Aurélio disse: "A melhor vingança é não ser como aquele que te feriu." Ou seja, a verdadeira forma de recuperar o seu valor não é tentando se vingar, não é tentando provar nada para quem te rejeitou. É simplesmente se tornando alguém que não pode ser ignorado. E como se faz isso? A resposta está em 3 pilares fundamentais. O primeiro pilar é o controle emocional absoluto. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Isso significa que, muitas vezes, o sofrimento da rejeição não vem do que realmente aconteceu, mas da história que contamos para nós mesmos sobre aquilo. Você precisa parar de alimentar essa história. Toda vez que sentir vontade de stalkear, mandar mensagem ou procurar validação, pare e respire. Pergunte-se: essa pessoa realmente define meu valor? O que eu ganho insistindo nisso? Se eu fosse a melhor versão de mim, eu me comportaria assim? Quando você começa a controlar suas emoções, você já deu um passo gigantesco para a virada. As emoções, quando desenfreadas, são como um incêndio em uma biblioteca. Destroem, em poucos instantes, o conhecimento e a clareza que demoramos anos para construir. A rejeição pode ser dolorosa, mas só nos consome quando permitimos que ela alimente uma narrativa de desespero e inadequação. O estoico verdadeiro entende que dor não é sentença, mas teste. Se alguém te rejeitou, veja isso como uma oportunidade de fortalecer seu espírito. Como o ferreiro que, ao perceber uma lâmina fraca, não lamenta, ele a coloca de volta ao fogo, molda e tempera até que se torne inquebrável. Pense nos grandes líderes e artistas que enfrentaram rejeições avassaladoras antes de conquistarem seu espaço. Steve Jobs foi expulso da própria empresa antes de voltar mais forte e revolucionar a tecnologia. J.K. Rowling teve seu manuscrito de Harry Potter recusado por diversas editoras antes de se tornar um fenômeno global. Esses exemplos não são exceções, mas padrões da vida. Aqueles que transformam a rejeição em combustível renascem como versões mais afiadas de si mesmos. A diferença entre alguém que se perde na dor e alguém que a transforma em poder está na mentalidade. Você pode ser como o vidro, que se parte ao menor impacto, ou como o diamante, que se forma sob extrema pressão. No dia a dia, isso significa não enxergar um não como um ponto final, mas como uma vírgula em sua jornada. A pessoa que te rejeitou não está te definindo. Ela apenas revelou que ainda há uma versão mais forte de você a ser construída. Use esse momento para lapidar sua confiança, expandir seus horizontes e desenvolver uma presença que seja sentida mesmo na ausência. O ferreiro não teme o fogo. Ele o usa para transformar ferro bruto em lâmina afiada. Faça o mesmo com sua dor. Coloque-a na forja da disciplina. Molde-a com experiências novas e tempere-a com um propósito inabalável. O que hoje parece um golpe será no futuro o motivo pelo qual você se tornou inquebrantável. Lembre-se, sua mente é um templo e apenas você decide quem entra. Se permitir que a rejeição tome assento e comande seus pensamentos, logo ela se tornará um tirano, distorcendo sua percepção, diminuindo seu brilho. Mas se, ao invés disso, você tratá-la como um visitante passageiro, que entra, ensina e parte, sairá desse momento não menor, mas maior. E é aí que o jogo começa a virar. O segundo pilar é a expansão de vida e propósito. Quanto mais vazia sua vida for, mais você vai ficar obcecado por quem te rejeitou. Mas quando você tem um propósito, quando está focado em novos desafios e novos caminhos, essa pessoa se torna apenas um detalhe no seu passado. Comece um novo hobby, melhore seu físico, aprimore sua mentalidade, faça novos contatos. Seu objetivo deve ser se tornar tão magnético que quem te rejeitou sinta que perdeu algo valioso. Uma vida sem propósito é como um navio à deriva. Qualquer pedra no caminho parece um naufrágio. Mas quando você tem um destino claro, qualquer tempestade se torna apenas um detalhe na jornada. A rejeição dói mais quando não há nada grandioso ocupando seu horizonte. Se tudo o que você vê é a ausência daquela pessoa, é porque sua visão ainda é limitada. Expanda-a. Mergulhe em novas experiências, desafie-se a ser alguém melhor do que foi ontem.
Quando sua vida se torna uma construção contínua, sólida e inabalável, ninguém pode derrubá-la com um simples não. Mas isso não significa que você fará tudo isso na esperança de atrair a pessoa que te rejeitou. A transformação é por você, não por ela. Se for fingido, de nada adiantará. O universo tem uma maneira peculiar de expor os que usam máscaras. A diferença entre alguém que evolui por si mesmo e alguém que tenta evoluir apenas para ser notado está na energia que emana. O primeiro caminha com leveza, pois sabe que seu valor não depende de reconhecimento externo. O segundo, por outro lado, carrega um peso invisível, pois sua felicidade ainda está acorrentada à validação alheia. Veja as histórias dos que realmente ascenderam. O artista que passou anos sendo ignorado, mas continuou criando porque a arte era seu chamado. O empresário que foi desacreditado, mas persistiu porque via propósito no que fazia. O indivíduo que superou um coração partido, não para provar algo, mas porque percebeu que sua felicidade não poderia estar nas mãos de ninguém além dele mesmo. Quando a transformação é autêntica, ela não apenas atrai olhares, mas redefine o próprio significado de desejo. Pois o verdadeiro poder não está em ser querido por todos, mas em ser completo o suficiente para não precisar de ninguém para se sentir inteiro. E o mais curioso, quanto mais você cresce, mais aqueles que te ignoraram começam a te notar. Não porque você tentou provar algo, mas porque sua transformação fala por si. O brilho de quem se reinventa é impossível de ser ignorado. Como o escultor que transforma um bloco bruto em arte. Cada passo que você dá longe da obsessão e em direção ao seu propósito, vai esculpindo uma versão mais imponente de você mesmo. Até que um dia, quem te rejeitou olha para trás e percebe. Perdeu a chance de ter ao lado alguém que jamais poderia ser substituído. O terceiro pilar é o mistério como arma de atração. O ser humano é naturalmente curioso. Se você desaparece, as pessoas querem saber onde você está. Se você para de postar sobre sua dor, elas começam a se perguntar como você superou tão rápido. E acredite, a curiosidade é um gatilho emocional poderoso. O segredo aqui não é sumir por completo, mas dar pequenos sinais de que sua vida está evoluindo sem essa pessoa. Poucas coisas mexem tanto com o ego humano quanto perceber que alguém que um dia correu atrás de nós agora está inalcançável. O mistério é como uma chama distante na escuridão. Quanto menos se revela, mais fascinante se torna. A mente humana é movida pela curiosidade, pelo desejo de entender o que está fora de alcance. Quando você desaparece sem alarde, sem explicações, sem tentar provar nada, cria um vazio que precisa ser preenchido. E esse vazio se torna um eco na mente de quem um dia te rejeitou. Por que ele sumiu? O que está acontecendo? Será que ele me esqueceu tão rápido? Essas perguntas corroem mais do que qualquer declaração de indiferença, porque são formadas na mente do outro, não impostas por você. Mas o verdadeiro poder do mistério não está no silêncio absoluto, e sim na dosagem precisa do que se revela. Um detalhe aqui, uma mudança sutil ali, uma foto que insinua mais do que diz. O jogo não é provar que você seguiu em frente, mas deixar rastros de que sua vida evoluiu de um jeito que essa pessoa jamais imaginou. Poucas coisas são mais irresistíveis do que o que não pode ser completamente decifrado. E quando perceberem que você não só sumiu como se tornou algo maior, o jogo muda. De rejeitado, você se torna o enigma que não sai da cabeça de quem achou que tinha te perdido para sempre. Se você seguir esse caminho, algo curioso vai acontecer. Não é certeza, mas pode ser que em algum momento essa pessoa sinta sua falta. Pode demorar semanas, meses, até anos, mas um dia você recebe uma mensagem, uma curtida, um oi sumido. Nesse momento, os papéis se inverteram. Mas agora, vem a pergunta: você ainda quer essa pessoa? O maior erro das pessoas rejeitadas é achar que precisam fazer alguém mudar de ideia. Mas a chave nunca foi mudar a opinião dos outros. A chave sempre foi se tornar alguém tão incrível que a opinião dos outros se torne irrelevante. Se você focar em si mesmo, no seu crescimento, no seu desenvolvimento, a rejeição deixa de ser um problema. E o mais curioso, no final, quem uma vez te rejeitou pode até implorar por você. Mas quando esse dia chegar, você ainda vai querer. Se esse vídeo fez você enxergar as coisas de um jeito diferente, imagine o que mais pode mudar com um simples clique. Deixa o like agora e mostra para o algoritmo que você não está aqui à toa. Vamos fazer esse conhecimento alcançar mais pessoas. Nos vemos em breve.